Aleluias. Sim, Espírito Santo. Nós estamos felizes porque estamos na tua casa. Nós estamos muito felizes, Espírito Santo, porque o Senhor hoje preparou esse momento para nós. Nós estamos felizes porque podemos dar a Ti honra, glória, porque somos livres para Te dar glória, para Te dar aleluia, porque somos livres para estar reunidos nessa casa, porque somos livres para falar do Teu amor. Nós estamos felizes, Espírito Santo, porque o Senhor trouxe esse irmão, essa irmã. Senhor, que talvez hoje muitas coisas sucedeu para que não estivesse aqui, mas eles estão aqui, então nós estamos felizes. Senhor, existe um povo que está feliz, existe um povo que vai caminhando para Canaã, existe um povo que está caminhando para a terra prometida, existe um povo, Senhor, e esse povo, ele está aqui hoje. Esse povo hoje, Senhor, vem entregar o seu coração a Ti, Jesus, e queremos dar a Ti, Senhor, toda a honra, queremos dar a Ti toda a glória. Entrega o seu coração nesse momento para o Senhor. Fala: Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Fala comigo nessa manhã. Fala comigo, Espírito Santo. Vem me tocando com as brasas vivas do altar. Que essas palavras, Senhor, não sejam palavras de homem, mas que venha diretamente do trono. Fala com Jesus. Jesus, usa as tuas servas, Senhor, nessa manhã para falar comigo. Que ela seja instrumento Teu, Senhor, nessa manhã. Fala para Jesus aí, pede para Jesus. Fala: Jesus, sabemos que somos homens, que somos falhos, mas usa a tua serva hoje para me dar uma direção. Usa a tua serva hoje como tua boca, Senhor, na terra. Usa, Senhor, porque eu vim aqui, Jesus, para ouvir a tua voz. Eu vim aqui para ouvir a tua voz. E eu quero declarar no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, que o Espírito Santo, ele tem liberdade. Eu quero declarar no nome poderoso de Jesus, o céu aberto, o céu aberto, o céu aberto ao nosso favor. Eu quero declarar no nome poderoso de Jesus que o único Espírito que tem liberdade nesse momento, nessa casa, neste lugar, é o Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero falar de tempo. Amém? Hoje eu quero falar de tempo, quero falar de propósito. O pastor tem me ministrado durante esses 3 meses sobre fé. E eu creio que fé também entra em um tempo, não? Nós conhecemos um tempo que é o tempo Cronos, né? O tempo do relógio, o tempo dos anos, que não tem como, por mais que você faça uma cirurgia plástica, por mais que você se ajeite de um jeito daqui, de um jeito dali, você vai ficar velho, né? Os anos vão chegando e existe um tempo. Eu quero pedir para vocês, por favor, abrir vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3, quando o pastor estava falando do filho da irmã Cleide. Eu falei: Jesus, o Senhor é bom, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar. E eu quero falar de tempo e eu quero falar de propósito. Amém? Então, do que a pastora vai falar? Tempo. O que eu vou falar? Tempo. Propósito. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3, um texto bem conhecido. A Bíblia disse assim: tudo tem o seu tempo determinado. Ora, não é só tempo, mas é determinado. Tudo tem o seu tempo e tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo determinado e existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra do Senhor fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor segundo o seu propósito. Então a gente tem que entender esse tempo do propósito. Aí a Bíblia disse assim no verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar
e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador, aquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também o pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Escuta, em Salmos a Bíblia fala assim, que em vão se trabalha o homem, se o Senhor não edifica a casa. Por isso, em Eclesiastes capítulo 3 fala, que vantagem tem o homem? Que vantagem tem o homem? Por quê? Porque a primeira coisa que nós temos que entender, e a Bíblia fala, Deus fez tudo formoso, no seu tempo e até o fim. Uma coisa que minha mente tem que entender, primeiro, que Jesus me amou até o fim. Jesus te ama até o fim. Então você não pode fazer nada para que Ele te ame menos ou te ame mais, porque Ele te ama até o fim. Mas o que nós temos que entender é que muitas vezes nós queremos fazer o trabalho de Deus, e nós não podemos fazer o trabalho de Deus, porque nós temos que fazer o nosso trabalho. E Daniel diz assim, que o povo que confia no Senhor hará proeza, fará proeza. Então eu tenho que entender algo, que eu só posso me mover dentro de um tempo Cronos com um tempo Kairos, que é o tempo de Deus, se eu confio nele. E que eu posso muitas vezes fazer muitas coisas e não funcionar, porque eu estou fazendo fora daquilo que Deus quer que eu faça. E eu quero dar uma palavra que é interessante, que está no livro de Números. Nós vamos entrar numa história agora. Escuta como o propósito ele é importante. Números capítulo 20, no verso 23. Deus tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito. É por isso que muitas vezes nós passamos por dificuldades ou por circunstância, porque o propósito de Deus, ele necessita ser manifesto e ele necessita ser cumprido. Moisés tinha um propósito de libertar o povo. Arão tinha outro propósito, de ser o sumo sacerdote. As vestes que Arão tinha era diferente das vestes de Moisés. O propósito de Arão era chegar diante de Deus uma vez ao ano com as vestes sacerdotal e apresentar o sacrifício, o sangue da propiciação diante do lugar santíssimo, para que Deus chegasse e olhasse com os olhos dele diante do sangue, não vesse o que estava dentro da arca e o povo não fosse amaldiçoado durante 12 meses. Esse era o propósito de Arão. Todos nós temos um propósito, e eu estou dando Bíblia, quem não entende Bíblia não está entendendo o que eu estou falando. Na antiga aliança, o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa. Nessa roupa, ele tinha pedras que ele carregava.
E essas pedras representavam as 12 tribos de Israel. O sumo sacerdote, ele não podia tirar essa roupa, porque essa roupa representava o propósito do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, dentro desse propósito, ele tinha uma missão. Escuta, dentro do propósito você tem uma missão. Quando você tem um propósito, o propósito do sumo sacerdote era uma roupa. Ele tinha que estar com aquela roupa. As pessoas olhavam e via ele com aquela roupa e diziam: este é o sumo sacerdote. E então, ele, dentro desse propósito, ele tinha uma missão. Para que vocês possam entender qual era a missão. A missão era que, uma vez ao ano, ele tinha que pegar o sacrifício, e ele tinha que pegar o sangue do sacrifício, e ele tinha que lançar 7 vezes sobre o propiciatório, sobre a arca ali de Deus, aquele lugar. Por quê? Porque Deus, uma vez ao ano, ele vinha com os seus olhos e ele olhava. Quando Deus olhava, ele não podia ver o que estava dentro da arca, porque se Deus vê o que estava dentro da arca, ia ser 12 meses mais de maldição para o povo de Israel. Então Deus tinha que olhar no sangue. Por quê? Porque dentro da arca existia um pão, dentro da arca existia a vara de Arão, e dentro da arca existiam as tábuas da lei. Se Deus vesse o pão, ele ia se lembrar que o povo disse que o pão era um pão leviano, era um pão que não servia. Se Deus vesse dentro da arca a vara de Arão, Deus ia se lembrar que o povo não acreditou que Arão era um sumo sacerdote escolhido por Deus. Por isso teve que haver a vara para florescer. Se ele vesse as tábuas da lei, ele ia se lembrar que aquela tábua não era a primeira, mas sim a segunda. Porque a primeira foi quebrada, porque o povo desobedeceu, fez o bezerro de ouro. E Moisés ficou muito nervoso e quebrou a tábua. Então Deus não podia ver o que tinha dentro da arca. Aí em 1 João, João fala assim: olha, agora Jesus, ele nos amou tanto, que o sangue dele, ele é a nossa propiciação. Assim que todas as vezes que Deus olha para mim e para você, ele não pode nos ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Ele não pode ver o que tem aqui dentro. Ele tem que ver Jesus. Porque se ele vê o que tem aqui dentro, pode vir consequências. É por isso que a Bíblia fala que aquele que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Não existe nenhuma condenação. Por quê? Porque Deus, ele tem que olhar do céu, ele não vai olhar e ele vai ver o que está aqui dentro. Ele vai ver o sangue de Jesus em você. É por isso que Jesus morreu na cruz. Por um propósito e por uma missão a qual ele nos dá. De vestir uma roupa de sumo sacerdote. Por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro que nós somos sacerdotes escolhidos. Sacerdotes reais. Eu até brinco dizendo que Paulo, ele era do Real Madrid. Porque fala sacerdotes reais. Por quê? Porque nós temos uma missão, um propósito. Qual o propósito? O propósito de estar vestidos as vestes sacerdotais. E aí, em Números capítulo 20, no verso 23, olha só qual a importância de nós estarmos vestidos dessa roupa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filisteus de Israel, porquanto rebelde fosse a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão a Eleazar seu filho e faz subir ao Monte Hor. Olha só o verso 26, escute isso que interessante. E despe e desnuda a Arão as suas vestes e veste a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Escuta, Arão, Deus não podia matar Arão se Arão não tirasse as vestes. É por isso que a palavra disse assim, ó: você fica nu, tira as vestes e põe no seu filho, porque eu preciso te matar, eu preciso te recolher. Mas enquanto você não tirar essas vestes, eu não posso te matar. É por isso que fala assim, quem tem promessa não morre. É porque está com a veste. Quando você tem a veste de sacerdote real, nem Deus pode tocar em você. Me desculpe essa palavra. Você tem que retirar essas vestes, passar o bastão para a geração próxima.
Quão importante é quando nós estamos revestidos das vestes sacerdotais. Quando chega o tempo de ser recolhido, não tem aquelas pessoas bem maiores, falam assim, Jesus vai me recolher. Quando chega o tempo de ser recolhida, ela passa aquela veste, ela tira aquela veste e dá para o outro. O poder de cumprirmos o propósito, de entender o propósito de Deus. Qual é o teu propósito aqui nessa terra? O teu propósito é ter umas vestes reais. Isaías capítulo 4, abre aí. Vocês vão entender. Isaías capítulo 4 disse assim, verso 1. Isaías 4, 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome e tira o nosso opróbrio. Está falando das 7 igrejas. Mulheres é igreja. Está falando de um povo que não queria ser revestido, que não queria, porque todo, imaginarão o sumo sacerdote andando, porque aquela veste, ela era pesada, irmão. Era um monte de pedra aqui, pedra daqui, ela era pesada. Imagina ele andando no meio do povo, naquele calor, no deserto. Ele tinha que andar e caminhar, e as pessoas tinham que ver que ele era o sumo sacerdote. Você tem um propósito, as pessoas precisam ver que você é cristiano. Você precisa andar na rua e as pessoas precisam te reconhecer como cristiano, com as vestes do sumo sacerdote. E você tem uma missão. Qual é a missão? Você precisa entrar no lugar santíssimo. A Bíblia fala que nós agora, o véu se rasgou. Agora nós temos liberdade para entrar no lugar santíssimo. O que a Bíblia está dizendo? Ó, você coloca as vestes de sumo sacerdote e agora você tem acesso a entrar no lugar santíssimo. Você pode pegar esse sangue de Jesus imaculado, puro, perfeito e aspergir sobre o lugar da propiciação. Qual que é o lugar da propiciação? Asperge ele sobre você. Asperge ele sobre essa caixa, essa arca, essa presença de Deus. Você asperge o sangue do Cordeiro sobre você. Você começa a clamar ao Senhor, a dizer: Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou débil, eu sou assim, Senhor. E vai aspergindo o sangue. E sabe que coisas impossíveis podem suceder se você realmente faz isso da maneira correta. Assim como sucedeu com Zacarias. Isabel gerou coisas impossíveis, porque ele entrou no lugar e aspergiu o sangue de maneira correta. Mas o sangue você não asperge na pessoa, o sangue você asperge em você. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos aspergir o sangue de Jesus sobre as pessoas. Quando acontece alguma situação, sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, está amarrado, não é assim? É. A gente quer aspergir o sangue sobre as pessoas, não. O sangue é sobre nós. E nós temos que estar todos os dias vestidos com essas vestimentas. O poder tão grande disso. Gênesis, vai aí. Shekarabassori andei alas. Ai, Jesus, onde está? Vai, Amanda, entra aí, filha. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio
de Olha só como é importante o poder de nós entendemos o nosso propósito em Deus, que nós somos sacerdote. Gênesis capítulo 19, no verso de 28, 27, olha só, verso 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. E acontecendo que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades que Ló habitara. Escuta, Deus se acordou de Abraão e retirou Ló. Porque você está aqui hoje, Deus está se lembrando dos Ló que estão lá em Sodoma e Gomorra. O quanto é importante nós estarmos posicionados com um verdadeiro propósito. Porquanto você veio nesse culto hoje, Deus está se acordando de quem está dentro de Sodoma e Gomorra e está retirando de lá de dentro. Destrói tudo, mas não destrói o Ló, parente seu. O Ló que é parente seu, Deus não destrói, porque você está posicionado. Você está entendendo como é importante? É por isso que hoje o pastor falando do filho dessa irmã, eu falei, Jesus, sabe por que está acontecendo isso na vida dela? É porque ela se posicionou. Escuta, por isso que Satanás nunca quer que você se posicione, porque crente fora do posicionamento é pecado, tá certa. O que aconteceu com Davi? Davi estava fora do lugar que ele deveria estar. A Bíblia fala que Davi, no tempo da guerra, ele ficou. E por quanto ele ficou, então ele viu Betseba. E por quanto ele viu Betseba, ele pecou. É tempo de posicionarmos. A sua posição muda a história da sua família. A sua posição muda a história de quem está ao redor de você. É por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo determinado para todas as coisas e para todo propósito. Escuta, tempo determinado, ou seja, existem pessoas que têm um tempo de nascer e tem um tempo de morrer, mas se você se posiciona, até a morte você pode parar na vida dessa pessoa, porque é propósito. Você tem que entender isso. Uma igreja que ora é uma igreja que faz. O anjo ir na prisão, tirar Pedro, que estava lá bem dormindo, ainda acordar ele e levar ele. Irmão, isso não aconteceu de uma história, isso é real. E você precisa acreditar na Bíblia. Isso não é um conto. Isso não é uma história de princesa. Isso é real. A igreja orava e o anjo foi lá e despertou ele e tirou ele da prisão. A igreja orava e Paulo, ele foi liberado da cárcere. A igreja orava. Homens que estão posicionados. Eu quero te dizer, você está aqui hoje porque alguém orou por você. Você se encontra hoje nesse culto, nesse país, nesse lugar, porque alguém se posicionou pela sua vida. E agora eu quero te dizer, vai ficar só nisso ou você vai seguir? Uma geração vai contar para outra geração. Será que você também vai orar por alguém, para que esse alguém seja retirado de Sodoma e Gomorra? Naamã. Por que Naamã foi curado? Porque uma serva intercedeu. Uma serva disse, se ele fosse lá no profeta, lá da minha terra, algo ia acontecer. Uma serva intercedeu.
Ou você vai fazer como Pedro? Naamã, ele foi curado porque a serva intercedeu. E Pedro negou Jesus porque a serva perguntou. O que você vai fazer? Você vai descer o Jordão? Ou você vai fazer como Pedro? Eu não conheço, não sei quem que é. Porque foi uma serva que Pedro negou também. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia nessa manhã para você. Jesus te ama tanto. Tanto. Tanto, tanto, tanto. Que Ele fala assim, olha, eu te dou uma nova oportunidade. Hoje é tempo de tirar as vestes antigas e colocar as vestes novas. Hoje é tempo de restituição. A mulher sunamita, ela preparou um altar para o profeta. E aí a Bíblia fala que quando o filho dela morreu, a Bíblia fala assim que o profeta, ele se colocou em cima do filho dela. Aí a Bíblia fala assim que esse menino, depois que ele ressuscita, a Bíblia fala assim que 7 vezes ele espirra. Ele dá 7 espirros. Aí a Bíblia fala assim que 7 anos há fome. E a Bíblia fala que durante 7 anos ela é levada para a terra dos filisteus. E a Bíblia fala que quando se termina os 7 anos, aí a Bíblia fala assim que então se acorda da mulher sunamita do que ela fez para o profeta. Aí a Bíblia fala assim que depois disso, depois que se passou os 7 anos, a Bíblia fala assim que Deus restitui a mulher sunamita a causa que ela serviu o profeta. Eu quero te dizer uma coisa: não pare de servir a Deus, porque mesmo que você seja levado para o campo do filisteu, você vai ser restituído, porque Deus não se esquece daquele que clama, daquele que atua. Tudo que você fez, Deus não se esquece. Mas existe alguns Josués aqui dentro, o Espírito Santo está me ministrando. E eu preciso falar disso. Eu estou terminando, eu estou correndo. Josué, capítulo 1. E até eu achar, a Amanda vai cantando. Eu quero estar nesse lugar. Olha só, Josué capítulo 1. E sucedeu, o Espírito Santo está me ministrando isso. Entende algo de tempo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhe daria. Escuta, Moisés morreu. Talvez Moisés, aquele intercessor, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que sempre te ajudava, que sempre te levantava, talvez ela não está aqui com você. Talvez ele não está aqui com você. Talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez a sua avó, aquele homem, aquela mulher de Deus que intercedia, morreu. Mas o Senhor está dizendo: eu sou contigo todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Somente tem uma coisa: esforça-te e tem bom ânimo. Sabe o que está faltando? Ânimo. Escuta, eu entendo uma pessoa, eu consigo entender hoje, nos dias de hoje, uma pessoa que adquiriu maturidade. Porque o maduro, quando ele está passando por prova, quando ele está passando por dificuldade,
é o tempo que ele está mais feliz. Mas o imaturo, só ele está passando por prova, só ele está passando por dificuldade, ele fica com uma cara de limão azedo. Ele fica com a cara de amargado. Eu creio que Josué estava com a cara de azedo. Eu creio que Josué estava com a cara de amargado. Aí Deus pegou e falou assim: Josué, é prova, é difícil, você tem que agora ir lá e derrubar Jericó. Jericó tem muralhas, o povo é grande, o povo é forte, é gigante. É muita prova, né, Josué? Mas Josué, aquele homem que quando você guerreava, você ia para a guerra já feliz, porque você sabia que você estava lá guerreando, porque quem guerreava era Josué, não era Moisés. Mas você sabia que quando você estava lá guerreando, Moisés estava com a mão levantada. Você sabia que Moisés estava com a mão levantada. Só que agora você vai guerrear e você não vê Moisés mais com a mão levantada. Aí o seu ânimo se foi, né? Aí agora você anda com a cara feia. Você anda com a cara de limão. Você anda com a cara de quem é perdedor. Você anda com a cabeça baixa. É por isso que a Bíblia fala: quando você fizer jejum, você lava bem o seu rosto. Porque ninguém faz jejum quando está na felicidade. Só faz jejum quando está na prova, irmão. É verdade. Só faz jejum muitas vezes quando está na prova. Aí está lá com a cara triste. A Bíblia fala: não. Lava aí o teu rosto. Levanta, põe um batom, mulher. Assim bem clarinho, não daqueles fortes de Jezabel. Põe uma coisa bem bonita, sabe? Se arruma o seu cabelo. Põe uma roupa bonita, mas não aquelas roupas sensual. Põe uma roupa bonita. Se arruma aí, varão. Põe uma roupa bonita e anda sorridente, como se você estivesse com 1 milhão, carregando 1 milhão, uma mala de 1 milhão. E anda feliz, e anda alegre, e anda gozoso. Anima-te, esforça-te, porque eu já falei, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Sou contigo. Eu sou contigo. Escuta, as batalhas que Moisés venceu, você não vai lutar, mas agora vai ser diferente. Mas eu sou contigo. Sou teu Deus. Aonde você pisar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. Sabe o que Deus fala? Oh Jesus, por que o Senhor me faz falar isso? Olha aqui. 7. Então somente esforço e tem muito ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É só você meditar na lei do Senhor. Sabe por que vem a preguiça de ler a Bíblia? Quem tem problema de insônia, só lê a Bíblia. Vai acabar o problema da insônia. Você está com problema de insônia na madrugada? Começa a ler a Bíblia para você ver que a insônia vai embora rapidinho. Sabe por que vem a preguiça de ler a Bíblia? É porque a Bíblia você vai começar a se lembrar dos mandamentos. O sacerdote, ele carregava 12 pedras no peito dele. Mas sabia que ele carregava 2 pedras aqui dentro? As 12 pedras do peito dele era tudo igualzinha. Você via, ela estava toda alinhadinha, toda bonitinha. Mas as 2 pedras que estavam aqui no bolsinho de dentro, que estava do lado do coração, elas eram deformes. Elas eram diferentes, as 2 pedras que estavam aqui dentro. O Senhor sabe quais são as suas pedras que estão aqui dentro, escondidas no bolsinho. O Senhor sabe quais são as pedras suas que estão aqui. Mas veste a tua roupa de sacerdote. Veste a tua roupa de sacerdote. Levanta a tua cabeça. Não escuta as vozes. Você sabe quando foi que Ana, ela então teve força e ela começou a falar com Deus, e ela então recebeu a bênção? A Bíblia fala que depois que ela comeu do sacrifício, a Bíblia fala assim que Eucana, o esposo de Ana, a mamãe de Samuel,
Ele fala, mas por que você está assim, mulher? Eu não sou melhor do que 10 filhas. Ela não tinha filha, a outra tinha filha. Aí as vozes ficavam falando. As vozes ficam falando às vezes pra gente. Você não tem carro, você não tem casa, você não tem isso, você não tem aquilo. O que você está fazendo nesse país? Você não está ganhando dinheiro, você não está isso, você não está aquilo. É as peninas falando que você não tem. Olha, eu tô aqui, ó, eu já consegui isso, eu já tenho aquilo, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Ana também escutava, você não tem filho, ele te ama, mas você não tem filho. Você está servindo a Deus, mas você não tem filho. Você está servindo a Deus, você está fazendo a obra de Deus, mas você não tem filho. Você está fazendo isso, mas ele me ama, mas você não tem filho. As peninas ficam falando, você não tem filho. Aí a Bíblia fala que Ana, ela come do sacrifício. Ela não queria comer, mas aí ela come do sacrifício. Aí quando ela come do sacrifício, escuta, essa palavra hoje você precisa comer ela. Ela precisa entrar dentro de você, dentro do seu coração. Você precisa sair daqui dizendo: eu sou um homem esforçado, eu sou uma mulher esforçada, eu tenho ânimo, eu vou vencer, eu já venci, eu sou mais que vencedor, eu vou avançar, eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir, eu já consegui. A enfermidade não me vai detener, a crise não me vai detener, isso não vai me detener. Eu posso em Cristo Jesus. Você tem que sair daqui com isso comendo. A Bíblia diz que depois que ela comeu do sacrifício, aí ela foi pro templo. Pela manhã você precisa comer do sacrifício. Durante a semana você precisa levantar pela manhã comendo dessa palavra, comendo do sacrifício. Lembrando assim, ó, domingo Jesus falou comigo. Ele disse, segundo a serva dele, que ele é comigo por onde quer que eu for, que aonde quer que eu pisar a planta dos meus pés, ele me dá por herança. Você precisa levantar pela manhã comendo dessa palavra. E aí a Bíblia fala que depois que ela comeu, ela continuou amargurada de alma, mas ela foi pro templo falar com Deus. Então, se seu coração ainda está triste, ainda continua angustiado, mesmo você comendo do sacrifício, vai pro templo falar com Deus. Fala com Ele. Fala com Jesus. E Ele vai enviar o Eli para falar contigo. Ele vai enviar o Eli para te dar a palavra. Tem bom ânimo. Hoje é essa palavra que o Senhor quer te dar. Levanta a tua cabeça. Não é a circunstância que faz você diferente. Escuta, você é um pequeno Cristo nessa terra. Você representa Jesus nessa terra. E o povo que representa Jesus é um povo que anda com a veste. É um povo que anda com a cara de feliz, de alegre. O povo que representa Jesus é um povo que as pessoas falam: o que está acontecendo? Está tudo difícil. E você está sorridente. E você está feliz. Irmão, eu aprendi a vencer batalha com um sorriso. Vença as batalhas com um sorriso. Peleamos nossa batalha, guerreamos as nossas guerras adorando ao Senhor. E eu adoro o Senhor com tudo que eu sou. Eu adoro o Senhor com o meu sorriso. Eu adoro o Senhor sorrindo, abraçando, fazendo boa cara. Eu adoro o Senhor quando eu estou bem. Eu não adoro o Senhor só de palavras, eu adoro o Senhor com todo o meu ser. E é assim que eu peleio as minhas batalhas. O que Eclesiastes diz, o que já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Existe outra versão que diz que Deus restaura o que passou. Moisés morreu, mas Deus restaura o que passou. Eu quero te dar uma notícia hoje para você. Intercede agora pelos Ló que estão em Sodoma e Gomorra. Levanta aí tua mão, estou terminando. Entra aí no mundo espiritual, intercede agora. A Bíblia fala que de manhã cedo, no lugar onde Deus falava com Abraão,
A Bíblia fala que Abraão ele se levantou e foi para o lugar onde o Senhor falava com ele. Ou você se levantou hoje de manhã e veio para o lugar onde Deus fala. Porque Deus ainda fala, Jesus ainda fala, Ele está vivo dentro de nós. Ó mistério glorioso, Cristo em nós, esperança de glória. Deus está falando. Então a Bíblia fala que Abraão ele foi para o lugar que Deus fala. Você hoje veio para o lugar que Deus fala. E a Bíblia diz assim que enquanto Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala assim que Deus se acordou de Ló por causa de Abraão. E eu quero te dizer, levanta aí tuas mãos aí, começa a interceder pelos Lós que estão dentro de Sodoma e Gomorra. Eu vejo muitos Lós dentro de Sodoma e Gomorra, que você pode se posicionar nessa manhã por eles. Eu vejo muito livramento de Deus. Eu vejo o Senhor livrando muitos homens e muitas mulheres agora nesse momento. Eu vejo o Senhor agora entrando e tirando os Lós de dentro de Sodoma e de dentro de Gomorra. Eu vejo o Senhor enviando anjos e retirando os Lós de dentro de Sodoma e Gomorra. Você crê no que Jesus está fazendo? Jesus está dando livramento de morte aqui dentro dessa casa. Jesus está retirando os Lós de dentro de Sodoma e Gomorra. E eu vou repetir outra vez. Oh, Jesus está arrancando. Jesus está arrancando. Jesus está arrancando. Jesus está arrancando. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Agora eu quero te pedir que você fique de pé. Se estou cercado, Deus cuida de mim, Amanda. Quero pedir que você fique de pé.